tema dessa mensagem é os crentes de Bereia, ou os crentes berianos. Os crentes de Bereia, que examinavam as escrituras todos os dias e cresciam nelas. Quando eu me converti, irmão, em João Pessoa, e aí juntamos um grupo de irmãos, irmãs também, e colocamos esse grupo, o nome do grupo era os Berianos, que examinavam as escrituras, saíamos para evangelizar outros jovens, outras famílias, outras pessoas. E esse grupo era aquele que examinava a cada dia as escrituras, se de fato eram assim. Amém? Então vamos aprender hoje sobre esse grupo, sobre essa igreja, e quem sabe você volta para casa assumindo esse compromisso, dizendo: eu preciso ser um beriano, eu preciso examinar as escrituras cada dia da minha vida. Amém? Vamos lá? Atos 17, do 10 ao 12, que diz assim: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Paulo, ele ia para Tessalônica, mas ele desvia e vai para Bereia, pelo único fato: ele não aguentava mais apanhar. Não aguentava mais apanhar. E ele vai, desvia e vai para Bereia, uns 70 quilômetros de onde ele estava. Chegando ali, dirigiu à sinagoga dos judeus. 11. Ora, este de Bereia era mais nobre do que os de Tessalônica. Por quê, irmão? Qual era a nobreza ou a diferença do povo de Tessalônica para o povo de Bereia, que é chamado de nobre? Porque o povo de Bereia recebia uma palavra com avidez, com o desejo ardente no coração de conhecê-la, com o amor no coração, desejando entender a palavra do Evangelho. O povo de Tessalônica rejeitavam, perseguiam, maltratavam, até batiam em Paulo, e perseguia aqueles que estavam ali, como Paulo e Silas. Então o povo de Bereia, eles eram mais nobres porque receberam a palavra com toda a alegria. Quem sabe, irmão, você está aqui nessa noite, veio convidado por alguém para ouvir a palavra. Está aqui um casal com um bebezinho, né? Está ali atrás algumas pessoas, Natasha, né? Quem sabe você veio e diz: eu quero entender a Bíblia, ou eu preciso entender o Evangelho. Eu só sei o que as pessoas falam, o que eu ouço de alguns pregadores, mas eu quero de fato conhecer a Bíblia, a orientação, os ensinamentos, as verdades do Evangelho. Eu quero conhecer, eu quero aprender. Pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se essas coisas eram assim de fato. 12. Com isso, muitos deles, judeus, ali na sinagoga, creram, irmão. Creram. Irmão, a Bíblia diz, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir o Evangelho, ouvir a palavra. Você quer ser um homem de fé, ou que a fé seja gerada no teu coração, e tire toda a incredulidade, tire toda a incerteza da alma e do coração? Ouça o Evangelho de Jesus, escute a palavra, como aquele que de fato quer aprender, entender, e você vai entender sim, e você vai compreender sim, porque essa palavra, ela tem poder de gerar vida
fé, esperança, certeza, convicção em nossos corações. Só abra seu coração, meu irmão. Abra o ouvido e diga: Senhor, eu quero entender a tua palavra. Fale comigo. Fala ao meu coração. Eu quero voltar para casa crendo na tua palavra. Eu quero amar a tua palavra. Eu quero estudar a tua palavra. E eu quero receber com toda alegria no meu coração a tua palavra. Então creram muito deles. Mulheres gregas de alta posição. E não poucos homens, irmãos. E não poucos homens. Tem um texto de Atos, capítulo 1, verso 8. Eu quero ler ele. Houve um tempo, irmão, que a sociedade, classe média alta, achava que evangelho era para pobre, somente para pobre. E esse texto de Atos 1:8 mostra que é para toda classe. Pobre, rico, milionário, sem nada. O evangelho é para todos. Para todos. Olha o que o doutor Lucas diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser testemunha, tanto Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Qual é o grupo que simboliza Jerusalém? A minha família, irmão. A tua família. A tua família precisa ouvir o evangelho, irmão. Não se canse de pregar o evangelho para a tua casa. Pastor, eu quero ter um namoro sadio, santo e um casamento abençoado. Pregue o evangelho para o teu casamento e para a tua relação. Traga a Bíblia para ele, para que a Bíblia oriente o teu casamento, oriente as tuas relações, oriente o teu relacionamento, para que você, meu irmão, possa desfrutar de um casamento feliz, de um casamento abençoado. Todas as vezes, irmãos, que jovem me pede conselho em relação a namoro, noivado e casamento, eu oriento dizendo: muitas vezes a gente precisa fazer teste. Eu ainda sou do tempo de fazer prova, fazer teste, irmão. Se vai dar certo, se é da vontade de Deus, se Deus aprova ou não. Porque depois que casou, meu irmão, aí acabou. Tem mais jeito. Tem que roer o osso agora, não é? Mas antes disso a gente precisa consultar a Deus. Senhor, revela, mostra qual a tua vontade, o caminho que eu devo seguir, para que o teu nome venha a ser glorificado. No namoro é uma preparação, irmão, para você identificar ponto a ponto, para quando chegar no casamento não diga depois: eu não sabia disso. Você sabia e casou porque quis. Agora vamos em frente. Entende, irmão? Então o evangelho, ele é pregado para a minha família, para minhas relações, para os meus familiares, para a minha alma. Jerusalém simboliza eles. Judeia simboliza a classe alta. O rico também precisa de Jesus. Amém, irmão? Tem um homem chamado José de Arimateia na Bíblia que era rico. A avó de Timóteo era uma mulher bem sucedida. A mãe. Muita gente na Bíblia era bem sucedida. Mas eles precisavam também do evangelho de Jesus. Samaria, lugar do preconceito, da indiferença, da periferia, da comunidade, da favela. Eles também precisam de Jesus. Amém, irmão? Precisam também de Jesus.
de ouvir o Evangelho que pode mudar a vida deles. Agora olha aqui, irmão. Quais são as lições que podemos tirar desse texto? A primeira dela é que a palavra de Deus deve ser recebida com disposição, irmão. Com disposição. Eles receberam a palavra com avidez, com grande desejo, ansiedade intensa por algo, verdade forte, vontade forte e imediata, interesse profundo. Interesse profundo. Quando foi, irmão, que eu busquei o Evangelho, ou me levaram a conhecer o Evangelho? Olha aqui. Eu um dia estava sofrendo muito, passando por um problema muito grande na vida, e não conseguia parar de chorar, igual a dona Sofia, minha neta. Sofia, quando faz ato que a gente vai reclamar, aí a gente diz, para de chorar, mas eu não consigo. Aí eu pego a chinela, não vai parar, não, para de chorar. Para de chorar, eu não consigo. Eu não conseguia mesmo parar de chorar. Não conseguia, irmão. Chorei a noite inteira, os olhos inchados, e um amigo meu chamado Epaminondas disse, vamos na igreja, eu vou levar você na igreja. E me levou no domingo de manhã, na primeira igreja batista em João Pessoa, ali na Lagoa Estevão. Eu ouvi aquele evangelho, irmão, fiquei, meu Deus, que coisa boa. Trouxe paz ao meu coração, alívio, consolo à minha alma. Eu quero voltar aqui. E na segunda vez que fui, levei uma Bíblia da minha tia. E comecei a ler a Bíblia, comecei a ir nos cultos, sabe, ouvindo aquela palavra maravilhosa. Começou a arder no coração o desejo de conhecer mais, de entender mais. E aí fomos estudar com algum grupo de irmão em casa todos os dias a Bíblia. Todos os dias. Sabe por quê, irmão? Porque houve interesse de conhecer o Evangelho de Jesus. Esse povo de Bereia, o desejo de conhecer mais, uma vontade de conhecer mais, profundamente, o Evangelho. Não conhecer por cima, ou achismo, ou de ouvir falar, mas eu quero dedicar tempo, investir tempo em conhecer de fato a Bíblia, o Evangelho. Eu quero conhecer. Então eu vou ler mais, eu vou examinar mais, eu vou investir tempo, porque eu quero conhecer a palavra de Deus. Quem foi que fez isso, irmão? E o Evangelho mudou a vida dele? Um dos filósofos da atualidade, Augusto Cury. Ele diz, eu vou estudar para refutar esses crentes fanáticos. O que aconteceu? Quando ele examinou, se converteu, e hoje é uma testemunha viva do Evangelho de Jesus. Examine mais. Não fique nas palavras apenas do pregador, mas chegue em casa, pegue o texto, pegue sua Bíblia e leia. E leia. O berço do Evangelho era Estados Unidos. Estados Unidos, irmão, tinha Bíblia nas escolas, ensinava a Bíblia nas escolas. Hoje não temos mais. O Brasil, houve um tempo, irmão, que nós rezava, orava na escola. Olha o respeito que tínhamos com os nossos professores. Chamávamos de tia, de tio, e reverenciávamos ele. Hoje, perdeu isso. Entende, irmão? O Evangelho, ele traz, irmãos, o desejo de conhecer mais quem é o Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. A Bíblia diz, irmãos, vamos lá, pode continuar. Receber a palavra com avidez é ouvir o sermão com atenção, é abrir a Bíblia em casa, é anotar cada ponto e dizer, eu vou estudar mais, eu vou examinar mais, eu vou verificar mais, eu vou procurar saber mais. É meditar, dizendo, eu quero crescer, eu quero crescer,
eu quero aprender mais. Como você, irmão, tem aceitado e recebido esse evangelho no seu coração? Você tem priorizado, dado atenção máxima a esse evangelho, que merece toda a nossa atenção, toda a nossa inclinação, e buscar com força, com entendimento de todo o coração, para entender o evangelho de Jesus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque disso depende a minha vida. Quer ter um casamento feliz, irmão? Coloque Jesus. No primeiro culto estava ali um casal, um aqui, outro aqui, ali escorado na parede, né? E eu me aproximei, ele chorando, dizendo assim: pastor, minha mulher não me quer mais. Ele chorando: minha esposa não me quer mais. Eu disse: não é verdade. O que ela não quer mais, você sabe. Essa droga, esse vício, essa inclinação, seja liberto, largue as drogas, porque a tua mulher, ela quer um marido e um pai que a ame somente. É isso que ela quer, e é isso que ela não quer. Quantas vezes, marido, tua mulher não quer? A ignorância, a estupidez, a brutalidade, a diferença, ou a indiferença, é isso que ela não quer. Mas ela quer um marido que a ame, um marido que a abrace, um marido que a veja saindo chorando para o quarto e logo vai atrás e diz: por que chora? Chorando por quê? Que houve? Abraça, para ela sentir que tem uma proteção do marido. Existe um homem aqui, existe um marido aqui, existe um pai aqui, que nas horas de crise eu estou aqui. Você não está só, é isso que ela quer, e é isso que ela precisa. Só isso, marido. Será que dá para fazer isso? Só isso? Como aprendemos a fazer isso, irmão? Com o evangelho. Com o evangelho. Aprendendo a palavra. A minha neta Sofia viu a avó dela chorando, e a avó foi para o quarto. Ela disse: vovô, vamos atrás, porque vovó precisa da gente. Deixei tudo, trancamos o quarto, fomos orar para o Gorete, ficar ali. Depois fomos jogar, brincar, e a avó depois estava rindo e brincando. É isso que precisa, irmão. Sabe? Só isso. E é no estudo da Bíblia, no manual do fabricante aqui, ó, que nós aprendemos a ser um bom marido, um bom pai, um melhor irmão, um melhor cristão. É na Bíblia, irmão. Você pode fazer curso de terapia, você pode conhecer poesias bonitas, filosofia, não ajuda em nada, autoajuda, não ajuda em nada, é só paliativo. Mas o evangelho, quando ele entra na nossa casa, no nosso casamento, ele muda para melhor. Você perdoa mais fácil, você esquece, você procura entender. Irmão, olha que homem, entender uma cabeça de uma mulher é fácil? Quem é casado aqui, homem? Levanta a mão os casados. É fácil entender a cabeça de uma mulher? Hein, irmão? É não, irmão. É tarefa difícil, irmão. É negócio difícil demais. Mas o evangelho nos dá um norte. Como entender a cabeça de uma esposa? Como entender? Hein, irmão? Quando ela diz só assim, ó, sem querer dizer: estou a fim de tomar um açaí. Entenda logo, meu irmão. Bota R$50 no bolso, bora pro açaí. Já entenda o processo. Hoje não estou a fim de fazer janta, estou a fim de comer uma pizza. Entenda, irmão. Bota R$100 no bolso e vai comer uma pizza. Fala mais, Jesus. Entende, irmão? Como entender, irmão? É buscando no evangelho entender a
palavra do Senhor. Segundo lugar, o crente saudável, irmão, tem fome espiritual, tem sede da verdade, deseja aprender. Agora olha aqui, a escola dominical desperta essa fome santa. Quando eu me converti, irmão, eu fui o segundo aluno a ganhar um prêmio na escola dominical por não faltar um dia no ano. Só faltei um, e o outro, meu irmão, não faltou nenhum. Ele ganhou em primeiro e eu em segundo lugar. Não faltei uma escola dominical durante o ano. A direção da escola dominical da igreja está preparando sortear livro aí, ou Bíblia, ou algum brinde aí para quem não faltar durante um ano. Olha, que bênção. Eu vou ganhar um, não vou faltar. Carnaval, eu não sou nem já não sou da carne, estou no espírito. Priorizar o reino, priorizar o dia do Senhor, irmão, você só tem a ganhar e ser abençoado em nome de Jesus, amém? Segunda lição, a palavra deve ser examinada diariamente, irmão. Eu quero despertar você e desafiar você a voltar para casa. Quem não tem Bíblia, qual é a família aqui, mulher casada, que não tem Bíblia? Levanta a mão. Que não tem Bíblia. Todo mundo tem Bíblia? Oh, benção. Todo mundo tem Bíblia em casa, irmão? E vocês estão fazendo o que com a Bíblia, hein? Estão deixando na igreja, porque tem um monte de Bíblia ali, ó. Celular, né? Aí quando chega no Facebook aí mensagem, você não olha não, né? Não olha não, que é pecado. Mas a Bíblia, irmão, digital ou eletrônico, tudo certo. Mas a Bíblia, papel. Eu ainda gosto de riscar livro. Riscar, eu ainda gosto. Anotar ali. Quem conhece a Bíblia Thompson? Quem conhece? Bíblia de estudo Thompson, conhece? Como é que a Bíblia é de estudo? Toda a Bíblia de estudo é no final dela que tem um comentário. Na Bíblia Thompson é de lado. Por quê? Porque Thompson, quando lia a Bíblia, Deus falava o coração dele, ela não estava de lado da Bíblia dele. Ela não estava de lado. A anotação. Por isso que é tudo de lado. É uma das melhores Bíblias de estudo. Quem não tem Bíblia, se tem namorado ou namorado, quando ele fizer aniversário, o melhor presente que você venha dar para ele é uma Bíblia. Dê uma Bíblia de presente para ele. É o melhor presente do mundo, irmão. Dê uma Bíblia para sua esposa, para o seu esposo, seu namorado, seu irmão. Dê uma Bíblia. Dê uma Bíblia. A palavra deve ser examinada diariamente, irmão. Não basta ouvir sermão domingo à noite. Precisamos diariamente examinar, estudar profundamente, conferir nas escrituras a palavra. Eu estou pregando aqui, irmão, mas examine em casa se é verdade ou não o que eu estou falando aqui. Está na Bíblia? Creia. Não está na Bíblia? Não acredite em nada. Agora, se tiver na Bíblia, creia em nome de Jesus. Qual é a aplicação disso aqui, irmão? A EBD, Escola Dominical, ensina a igreja a manusear corretamente a Bíblia. Quantas vezes os membros da igreja ligam para mim, pastor, qual é o primeiro livro que eu começo a ler? Começo a ler por onde? Pastor, eu tenho dúvida disso, eu não estou entendendo isso. A escola dominical é o ambiente, irmão, que vai te ensinar a aprender a usar a Bíblia, a usar a palavra de Deus. Amém, igreja? Terceira lição: a palavra produz fé firme, irmão. Muitos deles creram. Muitos deles creram. Eu vou ler um texto aqui, irmão, de Atos 16, verso do 29 a 32. Atos 16. Olha só, irmão. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. 30. Depois
31. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. 32. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos de sua casa. Está ali, irmão, o carcereiro que estava guardando os escravos presos. Houve um terremoto, as portas dos cárceres se abriram. E o carcereiro achou que todo mundo tinha ido embora. Disse: eu vou tirar a minha vida, porque eu vou morrer de todo jeito. E aí ele ouve uma voz quebrada dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Diante dessa palavra de salvação, o carcereiro diz: o que eu devo fazer para que eu e minha casa venha a ser salva? Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha aqui para mim, irmão. Muitas famílias vêm à igreja porque acontece terremoto na casa dela. Quantas vezes é necessário, irmão, acontecer um terremoto na nossa casa, no casamento, na família, abalar as estruturas para a gente reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Quantas vezes, irmão? A mãe um câncer, um pai um câncer, ou um desemprego, ou uma crise moral aconteceu, ou uma crise familiar, para que a gente creia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entende, irmão? Creia, pregue a palavra de Deus para a sua família. Qual é a aplicação, irmão, desse ponto? É que crente que não estuda vira presa fácil de heresia. Crente que não estuda a Bíblia é uma presa fácil das heresias. Das heresias. Como o nosso culto é transmitido aqui ao vivo pelo YouTube, né? Eu não posso dizer o nome das seitas que existem no Brasil, mas eu tenho uma Bíblia chamada Apologética, Defesa da Fé. Essa Bíblia apologética, ela vai refutar, nos ensinar acerca de todas as seitas que tem no nosso Brasil. Tem seita por aí que diz: não pode tomar sangue, não pode. Tem outro que diz: não pode ir no culto no sábado. É tanta heresia, irmão, que quando você estuda a Bíblia, você aprende a refutar, aprende a questionar e dizer: isso não é bíblico. Mas quando você não estuda a Bíblia, tudo que te apresenta, tudo que ensina para você, você diz: é verdade, está lendo a Bíblia, está lendo. Quantas vezes no domingo de manhã bate na tua porta um menino bem pequenininho, aí ele diz: eu posso ler uma versículo para você? Aí você diz: pode. Aí um menino desse tamanho lê, aí você fica bobo: meu Deus, um menino desse tamanho lendo a Bíblia. O menino está lendo errado, aplicando errado, e tu bobo, porque não entende o que é Bíblia. Se não dizer: menino, vai te converter, menino, tu está lendo errado a Bíblia, ou entendendo errado. Mas como você não entende Bíblia, você diz: menino, esse menino entende mesmo, menino desse tamanho, que coisa linda. Aí bota para dentro de casa. Falta de conhecimento da Bíblia. Escola dominical, para você aprender de fato o que é o Evangelho de Jesus. Quarto lugar, irmão, pastor, o que eu aprendo aqui para levar para casa? Os benefícios dessa palavra. Primeiro, fortalece a fé. Fortalece a minha fé, irmão. Quando eu leio a Bíblia, quando eu estou meio confuso, em dúvida, que eu leio a Bíblia me dá uma direção, me dá um norte, o que eu devo fazer. Tem um rapaz aqui, uma família que trabalhava numa empresa e uma outra empresa o convidou ganhando um pouco mais e ia ser melhor para ele, mas ele estava na dúvida: já faz anos que eu estou na empresa, pastor, o que eu faço? Aí eu disse: leia o Salmo 25, coloca aí por favor, Salmo 25, verso 12, Salmo 25, versículo 12, coloca por favor, isso. Ao homem, bota lá, Salmo 25, 12,
Ao homem que teme o Senhor, o Senhor instruirá, ensinará o caminho que ele deve escolher. Irmão, qual o critério que usamos para fazer escolha na vida? É equivocado, irmão. Ele é mau, é caído, é pecaminoso. O critério não é certo. O critério que devemos usar para as escolhas da vida é a Bíblia. Você não vai se equivocar. Vai ser uma bênção. Se eu perguntasse aqui a muitos casais: meu irmão, você casaria com a mesma mulher? Tinha um que dizia: Deus me livre. Tinha mulher que dizia: Deus me livre, que eu não casava com o mesmo homem. Mas tem muita mulher que dizia: eu casava 10 vezes com ele. Mas tem muita que dizia: não casaria, pastor. Não casaria. Por quê, irmão? Falta de instrução no Evangelho. Mas está casado? Tem que ir até o fim agora, irmão, viu? Agora não pode mais não. Agora vamos segurar até o fim. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém, igreja? Tem mulher batendo ali. Presta atenção, viu? Presta atenção. Pode mais não. Vamos lá. Volta lá. A EBD, os benefícios fortalecem a fé, consola na tribulação, corrige o erro, instrui na justiça, dá esperança. A escola dominical é investimento eterno, irmão. Qual é a oração? Porque esse culto é um culto para a abertura da escola dominical próximo domingo. Vamos lá. A oração é: a escola dominical forma líderes, irmãos. Eu sou aluno de escola dominical. Eu não fui, eu continuo sendo aprendiz, aluno, porque ainda estou aprendendo. Aprender. Sustenta famílias, protege jovens. Os nossos jovens aqui da igreja são uma bênção, irmão. Pense nos meninos santos. Eu já disse aqui para eles, irmão, lá na nossa igreja no campo, eu casei menino virgem, menino, jovem, homem virgem. Isso é uma honra, irmão. Uma honra casar meninos virgem. Uma honra para a vida desses meninos. E eu aponto eles e você vai ver os frutos, o casamento dele como é abençoado. Entendeu? Não tem nada de lanchar antes de casar, não. É no casamento, é esperar, irmão. Não, eu vou passar, eu vou. Não. Eu vou esperar para o casamento. Entendeu? Vou respeitar minha noiva, porque ela vai ser a mãe dos meus filhos. Eu não acredito em namoro de menino que quer ter relações antes de casar. Eu não acredito. Não acredito. Mas aquele que diz: não, vamos santificar nosso casamento, porque você vai ser a mãe dos meus filhos, e eu quero que você seja uma mulher respeitada. Quando faz isso antes, irmão, gera desconfiança. Por isso que muitos casamentos desconfiam. Você aconteceu comigo, e aí, ó, gera um problema. Já entra no casamento com bagagem. Protege jovem, fortalece a igreja e honra a Deus. Em último lugar, uma igreja que valoriza a palavra é uma igreja viva. Que essa igreja valorize a palavra de Deus, irmão. Que sejamos uma igreja fervorosa, viva, para a glória do nome do Senhor. Amém, igreja?